Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é trabalharmos 3 exercícios apenas. Nesses exercícios, a gente vai trabalhar a operação de adição e subtração com termos algébricos, o produto de um número inteiro ou um número racional por um termo algébrico, o produto de um número racional por uma expressão algébrica e duas equações. Tá? Eh, eu decidi fazer esse exercício de revisão baseado no nosso último encontro presencial, tá? Percebi que está havendo algumas lacunas aí, então resolvi, ao invés de avançar, parar nesse momento e fazer essa revisão, tá? Bom, vocês têm 2 estratégias, ou vocês baixam esse arquivo que eu vou enviar para vocês e resolvam os exercícios primeiro e depois assistam o vídeo, ou vão pausando slide por slide. Já informo que são apenas 3 slides, tá? Então, para quem não quiser baixar, só pausar o vídeo agora. Bora lá? Bom, considerando que vocês pausaram o vídeo, tentaram fazer, espero que com sucesso, eu vou resolver aqui. Bom, nesse exercício, esse primeiro exercício aqui, eu vou trabalhar algumas operações envolvendo termos algébricos. Por exemplo, 3x e 4x são termos algébricos, tá? Bom, o que eu preciso saber? Eles são semelhantes? Sim, porque a letra, né, o termo, a parte que a gente chama de literal, é a mesma. Então, toda vez que a parte literal for a mesma, a gente vai repetir essa parte literal e vai somar os que a gente chama de coeficientes numéricos. Então, por exemplo, 3 mais 4. 3 mais 4 é 7. Então, a minha resposta aqui passa a ser 7x. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho x, x, x. Ok, minha resposta vai ter x. Mas qual a operação que eu vou fazer? 7 menos 5 mais 8. 7 menos 5, 2, mais 8, 10. Então, a resposta final vai ser 10x. Tá? Aqui eu tenho 12x menos x. Lembrando que toda vez que não tiver um número na frente, ou coeficiente numérico, a gente pode colocar 1. Então, basta fazer 12 menos 1, que é 11. 11x. Aqui eu tenho 0,8 mais 0,9. Isso aqui é uma soma de números decimais. Quem conseguir fazer de cabeça, já pode colocar direto 1,7x. Lembrando sempre que eu estou mantendo a letra, tá? Se você tiver dificuldade, você vem aqui no cantinho, 0,8 mais 0,9. Lembrando que na adição envolvendo números decimais, a gente posiciona vírgula embaixo de vírgula. Então, 8 com 9, 17, vai 1. 1 mais 0 é 1. E abaixo a vírgula aqui, 1,7. Tá? Bom, já na letra E, eu tenho frações. Aqui, na verdade, eu estou somando 1/2, tá? Vou colocar um bem juntinho do x aqui, mais 1/3, menos 1/5. Tá? Como o x aqui aparece em todos os termos, ele vai ser repetido. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Eu vou traçar um denominador aqui, que vai ser o MMC de 2, 3 e 5. Nesse caso, isso vai ser 30. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Lembrando, multiplicar só os números, a letra a gente vai repetindo. Então, 30 dividido por 2 é 15 vezes 1, 15. 15x. Mais 30 dividido por 3, 10 vezes 1, 10. 10x. Menos 30 dividido por 5 é 6 vezes 1, 6. 6x. Agora eu posso fazer essa operação aqui, ó. 15 mais 10, 25. 25 menos 6, 19. Então, a resposta final vai ser 19x sobre 30. Tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, eu vou colocar um aqui como coeficiente e um aqui embaixo, e vou tirar o mínimo múltiplo comum. De 3 e 1 é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, 2. 2x. Menos 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3. 3x. 2x menos 3x, isso dá menos 1x, que eu posso escrever assim, menos 1x sobre 3, ou posso escrever menos x sobre 3. Esse 1 aqui pode ficar implícito, tá? Nessa letra E, só voltando aqui, se vocês quiserem fazer a operação separada, aqui, ó, 1/2 mais 1/3 menos 1/5. Quiser resolver isso daqui e depois colocar o x junto do numerador, você pode também. Você vai chegar na mesma resposta, ok? Bom, agora que a gente envolve multiplicação, novamente, o número ele multiplica só com o numeral aqui. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, a resposta é 6x. Lembrando que o 3 é positivo e o 2 também é positivo. Ah, professor, aqui não tem aquela distributiva, não? Não, a distributiva é quando tem um número que multiplica uma soma ou uma diferença. Aqui eu estou multiplicando dois números, dois fatores, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, eu estou multiplicando 2 por menos 4x. Então, na verdade, vamos multiplicar o mais 2 vezes o menos 4. Sinais distintos, negativo, 2 vezes 4, 8, e aí eu repito a letra x. Tá? No sétimo ano, a gente não vai ver produtos de termos algébricos, letra vezes letra. Tá? Isso vai ficar para o oitavo ano.
Aqui, ó, eu tenho mais 13 e 1 mais 2. 3 vezes 2, 6, tá? E mantenho x. Fiz a mesma, tá? Desculpa. Não alterei aqui. Tá? Ficou repetido aqui. A gente pode fazer diferente? Vamos colocar um 13 aqui, ó. Aí fica mais 13, tá? Aí fica mais 13 vezes 2x. Sinais iguais positivo, 13 vezes 2, 26, e mantém a letra x. 8 vezes 0,6, bom, aqui eu posso fazer a conta separada, né? Lembrando que, como que eu faço a multiplicação envolvendo números decimais? Eu ignoro as vírgulas, então fica 8 vezes 6, 48. E aí eu conto o número de casas decimais que eu tenho. Aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho 0 casas decimais. Então aqui, essa uma casa decimal vai ser transferida por resultado. Então fica 4,8x, tá? Então toda vez que eu tiver que multiplicar números decimais, eu ignoro as vírgulas, multiplico normalmente os números e depois compenso a quantidade de vírgulas na resposta. Ou seja, eu conto o número total de casas decimais, somando cada um dos fatores, e depois transporto esse número de casas decimais para a resposta. Aqui eu só tinha uma casa decimal, aqui a minha resposta vai ter uma casa decimal. Multiplicação entre frações. Multiplica esse numerador com numerador e denominador com denominador, ou seja, 2 vezes 2x. Isso dá 4x, porque eu multiplico 2 vezes 2 e mantenho a letra x. 3 vezes 5, 15. Tá? 4 e 15 não tem divisor comum, então não dá para simplificar. Então, aqui a gente revisou adições, subtrações, né? Com frações, com números decimais. Revisamos a multiplicação de um numeral com um termo algébrico. E o próximo exercício, a gente vai revisar a multiplicação de um numeral, né? Um número, um racional, por uma expressão algébrica, que é isso aqui, que a gente vai precisar em diversas equações. Se vocês não conseguirem resolver isso aqui, vocês não vão conseguir resolver nenhuma equação. Nenhuma não, né? Mas há muitas delas. Então, olha só, aqui, nesse momento, eu estou multiplicando um número por uma expressão algébrica. Agora sim, eu vou fazer a propriedade distributiva. Então, esse 3 multiplica aqui o x e o 3 multiplica o 1. Na verdade, aqui é 1x. Então, eu multiplico 3 vezes 1 e mantenho a letra x. 3 vezes 1 é 3 e mantenho o x. Tá? Por que é mais 3x? Porque o 3 é positivo e 1 também é positivo. Ou 1x é positivo. Aqui, ó, 3 positivo vezes 1 positivo. Sinais iguais positivo, 3 vezes 1, 3. Aqui agora, o 2 é positivo e o 5 é positivo. Sinais iguais positivo, 2 vezes 5, 10. Sinais diferentes, negativo, 2 vezes menos 3x, 6x. Lembrando, ó, positivo vezes negativo dá negativo, 2 vezes 3 é 6 e mantém a letra x, tá? Vou colocar um mais aqui, ó. Na hora que eu multiplico esses dois termos, os sinais são distintos, mantém o sinal negativo, ou resposta negativa. Eu multiplico 2 vezes 3 e mantenho a letra x. Isso vai dar 6x. Aqui eu vou multiplicar o menos 2 vezes 2, sinais distintos, negativo, 2 vezes 2, 4. Aqui é positivo, aqui é positivo. Quando eu multiplicar dois números positivos, o resultado é positivo. 5 vezes 2, 10. Tá? Aqui eu vou multiplicar os 5 vezes menos 3x. Sinais distintos, negativo. 5 vezes 3, 15, e mantém a letra x. Aqui eu vou multiplicar 0,8 vezes 2. Tá? Isso dá 1,6. De novo, se eu ignorar a vírgula, isso dá 8 vezes 2 é 16. Mas aqui eu tenho uma casa decimal, que eu preciso ter uma casa decimal. Tá? Aqui eu vou multiplicar aqui, 0,8 vezes 2x, de novo, vai dar mais 1,6, só que agora eu mantenho x. E se tiverem frações, não tem problema, vou multiplicar. Lembra que aqui eu tenho um número 1 aqui. Então, eu vou multiplicar o 3 com x e o 4 com 1. Então, a resposta vai ser 3x sobre 4, menos 3 vezes 1 e 4 vezes 4. 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 4 é 16. Lembrando que aqui é positivo e aqui é positivo, resposta positiva. E aqui, do produto, né? E aqui é positivo vezes negativo, não é negativo. Outra coisa importantíssima. Em todos os casos, eu tenho um termo algébrico e numérico. Eu não posso somar esses termos, tá? Em nenhum dos casos. Não tem mais o que fazer aqui. As minhas respostas são, sim, expressões algébricas, tá? Então, não pense que isso daqui, ó, 3x mais 3 vai dar 6x. Eu gosto muito de comentar o seguinte. Eu tenho 3 vezes x mais 3. Isso aqui é um produto, isso aqui é uma adição. Quem tem que ser resolvido primeiro? O produto. Mas para resolver o produto, eu preciso saber quem é o x. Porque como é que eu vou dar o resultado de uma multiplicação se eu não sei um dos fatores? E nesse caso, eu não sei e nem tem como saber. Então, pessoal, não tem como resolver a multiplicação. Se a multiplicação tem prioridade sobre a adição, eu não posso resolver também a adição.
ok? Eu só consigo resolver a adição e subtração de termos algébricos que são semelhantes, ou seja, possuem a mesma parte literal, né? Letras idênticas. Bom, para finalizar essa aula de hoje, eu gostaria que vocês resolvessem essas duas equações aqui, tá? Bom, vocês vão perceber que, principalmente nessa letra A aqui, a gente vai usar conceitos que a gente viu hoje mesmo, tá? Na verdade, a gente já tem visto há algum tempo, mas foram relembrados hoje. Então, se você não deu pause novamente e tente fazer essas questões, ok? Bom, considerando que vocês já fizeram tudo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Apareceu uma multiplicação, apareceu parênteses, eu vou usar a propriedade distributiva. Então, imagine que aqui tem 1, faço 3 vezes x. Isso vai dar 3x. Lembrando que os dois são positivos, a resposta é positiva, eu faço 3 vezes 1, que é 3, e mantenho x. 3 vezes 2, ambos positivos, a resposta é positiva, 3 vezes 2, 6. Vou manter o 2x aqui igual. 2 vezes 5, ambos são positivos, então aqui vai ficar positivo. Tá? E 2 vezes 5 é 10. Aqui eu vou multiplicar aqui, ó, eles têm sinais distintos. 2 vezes 2, 4, então mantenho o x. Bom, eu não posso fazer 3x mais 6. Então, a estratégia que a gente usa é organizar essa equação. Manter os termos algébricos do lado esquerdo e os termos numéricos do lado direito. Então, quem são os termos algébricos? O 3x, o menos 2x e o menos 4x. Eu quero manter todos do lado esquerdo. Tá? O 3x e o menos 2x, eles já estão do lado esquerdo. Mas o menos 4x não. Para que ele vá para o lado esquerdo, ele mude de lado na igualdade, ele muda a sua operação, que nesse caso é de subtração. A gente vai para a operação inversa, que é a adição. Então, fica mais 4x. Igual. Agora, eu preciso manter do lado, fazer uma curvinha aqui, do lado direito, os termos numéricos. 10 é um termo numérico e já está do lado direito. Mas o 6, ele é numérico e está do lado esquerdo. Ele vai passar para o outro lado, né? A gente chama de lado esquerdo primeiro membro e lado direito segundo membro. O 6, quando ele passar para a direita, ele vai ficar como menos 6. Então, pessoal, olha só. Eu tenho 3x menos 2x mais 4. 3 menos 2 é 1, mais 4, 5x. E aqui eu tenho 10 menos 6 é 4. Então, para finalizar agora, então, primeiro passo, a gente fez a distributiva para eliminar os parênteses, organizou a equação, fez uma redução dos termos. Eu tinha 3 termos algébricos do lado esquerdo e 2 do lado direito, agora eu passo a ter um de cada lado, e o resultado final ele é determinado quando a gente isola o x, ou seja, deixa ele sozinho. Então, o número que está multiplicando o x, que é o 5, passa como denominador, ou seja, dividindo do outro lado. Como essa divisão não dá o número inteiro, eu posso deixar aqui desse jeito. Posso até colocar aqui solução 4/5. Ok? Bom, na letra B, a gente vai ter um passo que antecede esses aqui, que é o passo do MMC. Toda vez que eu tenho frações, eu vou querer eliminar essas frações de uma equação, para facilitar a minha vida, né? Não gosto de trabalhar muito com frações, então, vamos lá, eu tiro MMC entre os denominadores, isso dá 6. Eu vou usar um princípio chamado princípio multiplicativo da igualdade, tá? Que é um princípio de equivalência, que garante que eu posso pegar um número qualquer e multiplicar pelos dois lados da igualdade. Esse número qualquer aqui vai ser o 6, tá? E a gente vai ver por que eu vou escolher esse 6. Então, esse 6 vai multiplicar o lado esquerdo, o primeiro membro, tá? Eu vou colocar um aqui, ó, junto do x, que facilita o nosso cálculo. E vai multiplicar o lado direito, o segundo membro. Bom, aí o que acontece é que a gente cai numa propriedade distributiva. Esse 6 vai multiplicar 1x sobre 2. Na verdade, ele vai multiplicar 1, que é o numerador. Então, vai ficar 6x sobre 2, porque 6 vezes 1 é 6, mantém o x, tá? Professor, por que multiplicou 2? Porque aqui é uma multiplicação entre frações. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Como aqui é 1, o denominador aqui vai ser mantido. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho 6 vezes 1x sobre 3. Então, vai ficar 6 vezes 1x, 6x sobre 3. Lembrando que se tudo é positivo, né? Positivo vezes positivo dá positivo, e aqui é a mesma coisa. Do lado direito, isso vai ser igual a 30. O que favoreceu, né? O que adiantou eu ter multiplicado todo mundo por 6? É porque agora as minhas frações, elas são frações que a gente chama de frações aparentes. Ou seja, eu consigo dividir o numerador pelo denominador e o resultado dá um número inteiro. Isso só é possível porque eu escolhi o mínimo múltiplo comum, ou um múltiplo comum qualquer. 6 dividido por 2 é 3, então aqui eu vou ter 3x mais 6 dividido por 3 é 2, 2x igual a 30. Tá? 3x mais 2x, isso é 5x igual a 30. Então, ó, eu eliminei os parênteses, aqui eu não precisei organizar porque já estava organizado, fiz a redução e agora o 5 que está multiplicando passa para lá dividindo. Tá? Daí eu concluo que x é igual a 6.
Bom, aí você pode falar assim, professor, mas será que eu acertei essa questão? Então, a gente pode fazer o que a gente chama de verificação. O que que é verificação? É verificação. É o seguinte, é o momento que eu substituo o meu x na equação e verifico se eu vou encontrar uma igualdade verdadeira ou falsa. Por exemplo, aqui o 6. Eu coloco 6 no lugar do x, então 6 sobre 2 mais 6 sobre 3 é igual a 5. 6 sobre 2 é 3, 6 sobre 3 é 2 e 3 mais 2 é igual a 5. Ou seja, 5 é igual a 5. Quer dizer que eu acertei essa equação aqui, ó, a solução dela. Não venha colocar o número 5 como solução, tá? Aí você pode falar assim, professor, e nessa outra aqui? Nessa outra aqui eu vou ter o mesmo processo, só que ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso porque eu tenho uma fração aqui, tá? Vai chegar um momento que a gente vai trabalhar com problemas, e aí todos os problemas que nós resolvemos, nós vamos fazer a verificação, tá? Então, por isso eu só escolhi a letra B aqui, até mesmo por conveniência de ser mais simples, tá? Mas se quiserem fazer a verificação aqui, façam e confirmem se vocês vão encontrar o resultado verdadeiro, tá? Se encontrarem, ótimo. Se não encontrarem, quer dizer que o professor errou, tá? Espero não ter errado. Ok, pessoal? Então, ó, muito obrigado. Que vocês tenham um excelente dia, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para a gente poder esclarecer, né? Clarear um pouco as ideias aí, ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem, pessoal.